Temos uma palavra de Deus e nós gostaríamos que você estivesse com os seus ouvidos atentos àquilo que Deus irá falar ao nosso coração hoje. Amém. A paz do Senhor. Bom, eu já vou começar, a gente vai deixar os avisos para depois do culto, então quem está esperando o aviso vai ter que esperar até o final. Mas depois a gente vai dar os avisos. Hoje a gente quer falar um pouquinho, a gente vai falar muito com os homens essa noite, mas não significa que a gente não vai falar com as mulheres também. Isso, amor. Coloca eco, fica tão legal. Ele está brincando, gente, tá vendo? E eu peço para vocês... Oi? Fala mais perto. Tá, e eu quero convidar vocês a, na verdade, estar refletindo com a gente. Foi uma palavra que Deus colocou no meu coração. Então, não importa se você é casado, se você é pai, se você é mãe, eu quero que vocês realmente entendam aquilo que Deus ele ministrou no nosso coração e trouxe para nós. A gente vai falar a respeito da passagem do filho pródigo. Quando eu estava refletindo a respeito da passagem do filho pródigo, Deus ele ministrava no meu coração de uma outra forma a respeito dessa passagem, daquilo que a gente está acostumado a ouvir. E como a Bíblia, o filho pródigo, ela é uma parábola, ela não é uma história literal, ela é uma parábola, então ela traz para a gente também essa liberdade de reflexão a respeito dos pontos. Então, hoje, quando nós estivermos falando a respeito do pai, eu quero que vocês entendam que a gente não está falando a respeito de Deus. Porque toda vez que a gente fala a respeito do filho pródigo, a gente usa a figura do pai como a figura de Deus. Mas, hoje, eu quero convidar vocês a olharem para esse pai como um homem mesmo, um pai, aquele pai que vive dentro de casa, feito de carne e osso, e que todos nós já pudemos, a gente já teve pai, nós somos pais, então eu quero convidar vocês a enxergar ele como uma figura humana, assim como nós, amém? Em Lucas 15, 25, 32, diz assim: Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo, e quando se aproximou da casa, ouviu a música e dança. E então chamou um dos seus servos e perguntou-lhes o que estava acontecendo. E este lhe respondeu: Seu irmão voltou, e seu pai matou um novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. E o filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai: Olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens, mas tu nunca me destes nem um cabrito para festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa, este seu filho, esse aí que gastou tudo que você tinha, todo o dinheiro que ele tinha dado para ele, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas um novilho gordo para ele? E disse o teu pai: Meu filho, você está sempre comigo e tudo o que eu tenho é seu. Mas nós tínhamos que comemorar e alegrar-nos, porque esse seu irmão estava morto e voltou à vida, e estava perdido e foi achado. O tema da ministração de hoje é: o óbvio precisa ser dito. Quando a gente olha para essa passagem, a gente está muito acostumado a olhar para ela e ver o pai como a figura do pai, como a figura de Deus, aquele que ficou lá esperando pelo filho. A gente sempre olha para o filho mais velho e tem inúmeras ministrações falando a respeito da síndrome do filho mais velho. A gente sempre fala que o filho mais velho, ele coisas. Mas hoje eu quero levar vocês a refletir de por que esse filho ele não sabia que ele tinha direito. Por que esse filho, o pai precisou falar para ele? Por que o pai precisou falar para ele? Quando Deus ministrava no meu coração a respeito dessa palavra, eu olhava nesse versículo. Todo mundo aqui conhece a passagem do filho pródigo, né? Eu não tenho que trazer a versão super atualizada, né? Todo mundo conhece. Depois, quem não conhece, vai ler a Bíblia, porque na minha versão super atualizada, eu não sei se eu devo fazer um resumo, mas enfim.
Vou fazer um resumo bem rápido para aqueles que não conhecem a passagem completa. Um belo dia, o homem ele tinha 2 filhos, que na Bíblia fala como o filho mais novo e o filho mais velho. E o filho mais novo, ele chegou para o pai e falou: pai, eu quero a minha parte da herança. E esse pai foi lá e deu a parte da herança. Esse filho saiu, gastou com a vida, fez tudo o que tinha para fazer, enquanto o outro ficou lá ao lado do pai trabalhando. E aí, quando esse filho já tinha torrado, igual esse povo que ganha na Mega, ganhou na Mega acumulado, pegou a herança do pai, saiu torrando tudo. Aí passou um tempo, ele já tinha torrado tudo, já estava morando na rua praticamente, estava com vontade, inclusive, de comer a comida dos porcos, que hoje comida de porco é bacana, tem todo um controle de qualidade, mas naquela época era resto mesmo, era sobra, era coisa estragada. Não mais é assim. E ele desejava comer isso. Então, ele pegou e falou assim, tipo, gente, se eu voltar para a casa do meu pai, eu vou voltar para lá, e aí eu vou pedir para ele para eu ser um servo, porque um servo dele é muito melhor do que eu aqui. Então, quando esse filho ele decide voltar para casa, ele decide voltar com essa postura de servo. Por quê? Porque ele sabia que ele tinha errado. E o pai, a Bíblia fala que o pai ficava esperando o filho. E a Bíblia mostra que o pai esperava o filho. Então, quando esse filho voltou, esse pai ficou muito feliz. E ele deu uma festança para o filho, deu uma festa daquelas que digna mesmo. E o outro irmão estava trabalhando. E aí, quando ele começou a festa, era tão festança, sabe aquelas festas de vizinho que incomoda a gente? Era meio que isso. E aí pegou e falou para o... E aí o filho perguntou, e aí essa parte que a gente viu. O filho mais velho pergunta para o servo, e o servo fala a respeito do irmão dele que tinha voltado. E o que acontece? O filho mais velho, ele questiona o pai. E justo, gente, justíssimo ele questionar o pai. Lembrando, a gente está vendo o pai como um pai. Ele chega para o pai e fala: meu, esse moleque mimado foi embora, torrou metade do dinheiro, porque a Bíblia fala que ele dividiu, a herança era metade, ele levou o dinheiro embora, e aí agora o senhor está dando festa para ele, e eu fiquei aqui, trabalhando, e não tenho direito a nada. E aí esse pai, então, fala. E, quando eu refletia, quando Deus ministrava no meu coração, era justamente a respeito disso. Quantas vezes a gente não fala que a pessoa ela tem direito, que a pessoa é importante? Quantas vezes a gente deixa de falar para os nossos filhos o quanto nós amamos eles? E o que acontece? Com o passar do tempo, nós fomos falando cada vez menos. Por quê? Nós viemos de uma geração que foi crescendo e ao nosso redor, apesar das tradições de família, ao nosso redor, o que acontece? A gente foi alimentado por alguns desenhos, por algumas coisas, que a figura do pai era uma figura de um pai banana, de um pai, tipo, completamente descartável, que ele não tinha valor nenhum dentro de casa. E, muitas vezes, nós olhávamos para os nossos pais e falávamos: quando eu crescer e eu tiver filho, eu vou fazer completamente diferente. Eu não vou fazer assim. E muitos de nós acabamos deixando as coisas que os nossos pais nos ensinaram, aquilo que era princípio, a gente sempre lembra, mas coisas que são tradições, a gente vai deixando. Coisas que antigamente se tinha, de sentar-se à mesa, de falar, olho no olho, todo mundo conversar, foi uma coisa que foi se perdendo. E muitas vezes a gente pega e fala: mas o que isso tem a ver? O que isso tem a ver com tudo, gente? Porque se você não fala para a pessoa que ela é importante para você, se você não chega, por exemplo, para o seu filho e fala que tudo aquilo que está dentro de casa é dele também, que todo mundo da casa trabalha num bem comum para conseguir aquilo, ele tem direito de tudo, ele nunca vai saber. E foi exatamente o que aconteceu com esse filho. Então, vamos tirar essa visão de síndrome do filho mais velho. Não, esse filho ele tinha um motivo, ele não sabia o lugar dele. Se ele soubesse qual era o lugar dele dentro de casa, por quê?
A Bíblia fala que ele estava onde? Trabalhando, ele estava no campo trabalhando. E o pai? O pai estava esperando. Ou seja, desde quando o irmão foi embora, o pai ficava todos os dias ali esperando o irmão. E o filho mais velho? Estava lá, trabalhando. Ele continuou fazendo aquilo que o pai não continuou fazendo. Ele continuou cuidando de tudo aquilo que era do pai dele. Porque, senão, eles tinham perdido tudo. E o que é uma herança? Quando você pede, quando a gente ganha uma herança, é quando alguém morre. Então, em muitas culturas, essa passagem é até difícil de ser pregada, porque tem uma cultura mesmo que fala muito de geração. No Brasil, não. No Brasil, a gente perdeu isso completamente. O Brasil, nós não somos mais um país geracional. Tanto você entende isso, que se eu perguntar aqui, quem conhece a sua árvore genealógica, quem conhece a origem do seu nome, de onde veio, como chegou, poucas pessoas vão saber. O que seu sobrenome carrega? Quais as bênçãos que seu sobrenome carrega? Quais as maldições que seu sobrenome carrega? Como é que você vai orar repreendendo as maldições da sua família, se você não conhece quais são as maldições da sua família? Como é que você vai reivindicar as bênçãos sobre a sua casa, se você não conhece a história? E a gente foi perdendo isso. Nós somos uma geração que foi deixando tudo isso para trás. Por quê? Porque a gente não queria fazer igual. A gente julgava que nós seríamos melhores. Por quê? Porque todos nós aqui apanhamos. Quem aqui nunca apanhou de pai e mãe? Todo mundo levou pelo menos uma bronca. Era aquela coisa que pai e mãe só olhava para a gente já sabia o nosso lugar. Hoje em dia, se você fala não para uma criança e ela se joga no chão, você ainda é um monstro. Por quê? Porque você falou não. Pais e mães bananas, omissos. Seus filhos estão crescendo largados. A palavra de Deus, ela nos fala que o pai e a mãe têm que ensinar a criança no caminho que ela deve andar. E aí tem muitos pais que estão achando que essa responsabilidade é da igreja. E aí o pai vem um domingo por mês na igreja e acha que em 1 hora, no cultinho infantil, por mês, a palavra de Deus, ela vai descer para o coração da criança e vai frutificar. Eu sinto dizer para vocês, mas isso não vai acontecer. E aí, o que acontece? A nossa geração também, dos anos 70, 80, também culpam. Mas é a escola. Mas é a escola, queridos. Se a escola está tendo mais influência sobre a sua casa do que você, o problema não está na escola. O problema está em quem você está sendo dentro de casa. Então, aqueles que não têm filhos, já começa a parar para pensar, fala, poxa, eu não vou querer isso para a minha vida. Hoje, quem tem criado as crianças são as telas e os professores. Os filhos estão passando mais tempo com os professores do que com os pais. E aí pega e fala, mas estão militando na escola. Vou contar um segredo para vocês. Ninguém está militando. Eles só estão sendo na escola aquilo que você não é dentro de casa. Porque, muitas vezes, dentro de casa, você, como homem, você não tem um papel de homem. Você deixa a mulher mandar em casa, porque muitas mulheres viram as mães crescendo e dando conta de trabalhar fora e dar conta da casa, e aí tem dentro delas que tem que ser assim, e aí vai engolindo o homem dentro de casa, e você também está errada, mulher muito errada, porque você está tomando o lugar do seu marido. Você não está deixando o seu marido exercer o papel dele, e o marido também está errado, porque ele está sendo um nada, e ele está se permitindo isso. E aí, o que está acontecendo? A nossa geração é uma geração que está estragando a próxima geração. Porque daí a gente tem visto homens de 20 anos, 25 anos, em casa, jogando videogame, enquanto pai e mãe trabalham para sustentar os luxos.
Ai, porque ele quer um iPhone. Não, eu não posso falar não para ele, porque senão ele vai ficar magoado. Gente, a vida vai falar muito não. Você está poupando o seu filho, mas a vida não vai poupar seu filho. Ou a vida poupou alguém aqui? A vida não poupa ninguém. E uma coisa que a gente tem de muito precioso é o nosso tempo. O nosso tempo é um dos nossos bens mais preciosos. E a gente tem investido ele muito mal dentro de casa. Marido, aí tem muito marido, muito homem que fala assim, ai, mas é porque... ai, e sempre tem uma desculpa. Para de se esconder atrás das suas desculpas. Mulher, para de tomar o lugar do seu marido. Deixa o seu marido tomar o papel dele dentro de casa. Se não, e outra... Aí vocês pegam e falam, ah, mas eu não tenho filho. Tá, mas como casal também, se vocês não conversam um com o outro nunca vai saber. Aí tem muito homem se sentindo um zero à esquerda, porque a mulher nunca falou que precisa dele. E tem muita mulher se sentindo mal, porque o marido também nunca fala nada. E aí casamento começa a entrar em crise. E aí você vai ver o problema da crise e é aquilo que a gente sempre tem falado aqui, a falta de comunicação. Então, a falta de comunicação não pode estar dentro da sua casa. Vocês têm que saber, cada um tem que saber o seu papel dentro de casa. Não adianta a gente pegar e ser inocente ao ponto de falar, ah, mas eu acredito em Deus. Não adianta a gente acreditar em Deus, ter fé e não fazer nada. A gente tem que se posicionar dentro da nossa casa. Se está tendo uma falta dentro da sua casa, isso daí é para os maridos. O responsável é você, marido. Você tem que trazer o sustento. Você tem que direcionar a casa. Você é aquele que vai lá orar e pagar o preço pela sua casa. E a mulher, se sua casa também não está legal, a responsabilidade é sua, porque você não está sendo uma mulher sábia. Porque se você fosse uma mulher sábia que estivesse orando pela vida do seu marido e ajudando ele, sendo uma ajudadora, a sua casa estava melhor. Então, a gente precisa começar a entender isso. Por que o filho não sabia? Porque nunca tinha sido dito para ele. Porque ele não sabia qual era o lugar dele. Porque na cabeça dele, assim como o pai, um dia, teve uma conversa com o irmão dele e falou, poxa, filho, eu te amo. Mas já que você está pedindo, eu vou te dar. Esse pai, a Bíblia fala que em algum momento ele falou não. Não! O filho mais novo foi lá, esperneou, falou, eu quero, e ele deu, um homem omisso. Enquanto isso, outro filho estava sendo negligenciado. Quantos não têm negligenciado o seu lar? Por causa de outras coisas. Por causa de um serviço, por causa da TV, por causa da internet. Quantos de nós não temos aberto mão da nossa herança, nós não estamos entregando a nossa herança, ou trocando toda a nossa herança por besteiras, por coisas que não cabem. Tem coisas que elas não cabem para nós, tem coisas desse mundo que elas não encaixam na nossa vida. E a gente precisa ter essa consciência. A gente precisa disso, porque, senão, a nossa casa ela vai ser uma casa desgovernada. Ela vai ser uma casa onde nós nunca viveremos a plenitude do Senhor, onde a gente nunca vai estar caminhando 100% debaixo das bênçãos do Senhor. A gente só está se contentando com as gotas que estão caindo ao redor. Hoje, a gente precisa tomar ciência disso. A Bíblia ela fala... E aí você fala, mas como que um homem deve se comportar dentro de casa? Qual que é o papel de um homem de verdade? Porque, quando a Bíblia ela fala desse pai, ela não aponta para ele como um homem, segundo a Bíblia. Ela, em nenhum momento, fala que esse pai é um pai exemplo da Bíblia. Em nenhum momento. Ela fala, nossa, esse é um pai exemplo, a gente tem que cuidar dos nossos filhos como esse homem, tanto que ele não tem nem nome, ele só é o pai. Ele só é um pai. Mas a Bíblia fala também para a gente a respeito de como o pai ele deve se portar dentro de casa. Fala, amor, fala um pouquinho. Gente, ela gatou uma quinta aqui e foi embora.
Queridos, assim, não, mas é uma realidade, né? Eu não sou um pai omisso, tá? Pelo amor de Deus, hein? Fui muito duro, muita energia algumas vezes, né? E ela até falava, vai devagar. Mas o que acontece, queridos? Muitas vezes a criança, e é algo que a gente tem que entender. Não sei se você já viu assim, você pega e começa a passar aqueles vídeos do Facebook, eu acho interessante. E esses dias eu parei num vídeo, e aí eu vi a mãe sentada no ponto de ônibus e a criança gritando, vai, vamos, eu quero sorvete, eu quero isso. E a mãe quieta, queridos, sentada lá olhando aquela situação. Aí tinha uma senhora que chegou e falou assim, ó, cala a boca, senta do lado da sua mãe e fica quieto. Desse jeito. Aí a criança pegou, sentou, sua feia, posso ser feia, mas você vai respeitar, senão eu vou te dar uma surra aqui na frente da sua mãe. Sabe o que a mãe fez? Ficou olhando para a cara da senhora com medo também de apanhar. Porque, e aí o que estava escrito no post? Aquilo que nós não ensinamos, a vida ensina. Então, queridos, quando nós falamos de filho, não é fácil, é algo complicado. Mas nós temos que ensinar os nossos filhos. Quando nós falamos em Provérbios 22:6 diz assim, ensina a criança no caminho em que se deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará nele. Às vezes a gente fala assim, eu levava meu filho para a igreja. Sabe, amados? E eu comecei a reparar nas crianças aqui da igreja, principalmente nos mais velhos. Tinha um grupinho ali, a hora que começou o culto, eu só fiquei de olho. Sentado, jogando no celular, e o culto aqui rolando solto. Amado, eu vi aquilo ali e fiquei loucão já. Falei, ou para e começa a adorar o Senhor, ou vai cada um com o lado do Pai. Saí. Daqui a pouco eu voltei, agora, tá? Ou para, já falei uma vez, falar a segunda, ou cada um com o seu pai. Já olharam para mim com aquela cara tipo, me lasquei. E sabe que eu vou falar com o pai depois. Porque, querido, está na igreja, não tem que estar em joguinho de celular. É aquilo que a Samira falou, a tela está ensinando o seu filho, não é você. E aí está aqui na igreja, ela não, por exemplo, ela não fica olhando para você, levantando as mãos, adorando ao Senhor. Ela fica vendo a tela do joguinho do celular, vendo as musiquinhas que estão passando. Distrai a criança para não me atrapalhar no culto. Tá bom, queridos, pode até ajudar, mas na minha época, se eu falasse qualquer coisa na hora do culto, cala a boca, presta atenção no culto aí. E hoje não pode mais, querido. Que tipo de filho nós estamos criando? E como a Samira disse, não é uma hora aqui na salinha que vai resolver o seu problema. Não é. Então, na igreja, primeiro, você tem que ensinar o seu filho, porque a Bíblia fala, não é você trazer a criança para a igreja. Ela fala, ensina a criança no caminho que deve andar. Você tem que ensinar o seu filho. Filho, hora de louvar e adorar o Senhor. Vamos louvar e adorar o Senhor. Bate palma. Vou fazer assim com meus filhos. Bate palma. Na hora de bater palma. Vamos lá, bate palma. Nem os adultos batem palma hoje. A gente está aqui na frente, a gente fica, vamos lá, igreja, né? Nem os adultos batem palma mais agora. Mas você tem que ensinar. O pastor está falando. Presta atenção. Então, queridos, nós temos que ensinar. Isso é ensinar. E se falar alguma coisa, não dá um beliscão, vai dar uma dura. Chega firme. Chega firme. Só uma observação. Eu vou deixar você concluir. Quando a gente fala a respeito de ensinar, não é só falar. Porque a criança, ela aprende pela cópia. Ou seja, se a gente vê alguma criança aqui na igreja falando palavrão, a gente sabe que pai e mãe não ensinou, mas a gente sabe o quê? Que pai e mãe falam dentro de casa. Se a gente vê criança xingando, batendo, a gente olha o comportamento e a gente sabe que ela está copiando. Porque criança, e tem várias pedagogas aqui na igreja, elas podem confirmar isso, aprende pela cópia. Ou seja, seu filho nunca vai fazer aquilo que ele não viu dentro de casa. Então, também não adianta você chegar aqui e falar para o seu filho, louva a Deus, se alegra, canta. Você tem que adorar a Deus. E você fica conversando e fica mandando mensagem no WhatsApp. Porque o seu filho está te vendo. Mais do que as suas palavras, é a sua cópia. C.S. Lewis
falou uma frase, né, a Assembleia mandou para mim, achei muito interessante. Filhos não são uma distração que nos impedem de fazer um trabalho importante. Eles são o trabalho importante. Os nossos filhos são o nosso trabalho importante. Você tem que se dedicar, você tem que orar, você tem que ensinar o seu filho, você tem que ensinar. Então, queridos, eu separei aqui, será que dá tempo de falar os 4 pontos? Dá, vamos lá. Diz assim, primeiro ponto, amando a Deus e ensinando. Em Deuteronômio 6:5 diz assim, amarás o Senhor teu Deus com todo o coração, com toda a tua alma e com todas as tuas forças. Que todas estas palavras que hoje te ordeno estejam em teu coração. Queridos, nós temos que amar a Deus, nós temos que ensinar a Deus para os nossos filhos. Como nós ensinamos? Chega à noite, ora, pega a Bíblia, lê junto. Está em casa, não murmura, vai ouvir um louvor, agradeça a Deus, né? Eu acho legal em casa agora, porque todo mundo agora ninguém come sem, todo mundo senta na mesa na janta e ninguém come sem antes de orar. Então a Sara já olha para nós e fala, eu já vou orar, tá bom? Tá bom. Então, aprendeu a orar rapidinho. Você entendeu, queridos? Porque ela entendeu que se não orar, ninguém come. E aí não deixa o pai orar, porque a oração do pai é mais demorada, a oração da mãe é menos demorada, a dela é mais rápida. E aí vai, queridos, aprendeu. Vivendo com Deus, em Deuteronômio 6 mesmo, 7, diz assim, tu a ensinarás com todo o zelo e perseverança a teus filhos, e conversarás sobre as Escrituras quando estiver sentado em tua casa, e quando estiver andando pelo caminho, e ao deitar-te, e ao levantar-te, também atarás essas palavras como um sinal na tua mão, e em teu braço, e as prenderá a tua testa, como terfilim e filatrus. Difícil ler isso aí, né? Bom, braço e prenderá a testa. Então assim, queridos, o que é? Estou falando de Deus a hora que eu acordo, estou falando de Deus na hora do almoço, na hora que eu estou comendo, estou falando de Deus no café da tarde, estou falando de Deus a hora que eu for jantar, estou falando de Deus a hora que a gente for deitar. É o tempo todo falando de Deus. Né? O pastor Vilela outro dia falou, né? Passei por uma situação financeira, e aí não queria passar para a família. De repente ele sentou na mesa e falou assim, filhos, olha, aqui está a nossa dívida. Né? Isso ficou no meu coração. E aí o André chegou e falou assim, o que nós podemos fazer para economizar? Eu trouxe consciência. Eu tenho um devorador em casa, come demais. Não, querido, às vezes é que você não conversa com o seu filho. Você não ensina ele. Porque a hora que ele tiver adulto, a vida vai ensinar, a vida vai bater. O que nós podemos economizar então? Para a gente poder sair dessa situação. E nós temos que fazer isso, temos que compartilhar com nossos filhos. Filho, agora não dá, papai está passando por uma situação financeira meio apertada, agora nós não vamos gastar dinheiro com essas coisas agora. Você está ensinando. Você está falando de Deus o tempo todo. Não irritando o seu filho. Em Efésios 6, 4 diz assim, e vós pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos, mas educai de acordo com a disciplina e o conselho do Senhor. Queridos, educar é disciplinar. Você tem que educar o seu filho. Faz pirraça, põe de castigo. Né? Se você estiver nervoso e quiser matar, como muitas vezes a gente quis, né? Como diz o Cláudio Duarte, né? Eu devia ter comido quando era menor. Então você fica nervoso assim, você pega e você fala assim, peraí, eu vou me acalmar, some, vai para o seu quarto. Eu já fiz isso, queridos. E quem viu nervoso sabe como eu sou. Some daqui, vai para o seu quarto agora. Chegava lá, chorava, a hora que eu me acalmava, queridos, eu ia lá, conversava. Por que a gente fala de pais omissos, queridos? Quando a gente fala de pais omissos, o que é? A criança vai pedir para a mãe. A mãe vai falar o quê? Vai lá falar com seu pai. A criança vai falar com o pai. Aí chega para o pai, vai falar com a sua mãe. É ou não é? Aí a criança vai falar com a mãe. Aí daqui a pouco a mãe chega e fala, você falou com seu pai? O pai mandou vir falar com você. Não, o seu pai vai resolver. Se é um B.O.zão grave ainda, né? O seu pai vai resolver. Então, queridos, você quer ser o sacerdote da sua casa? Aprenda a resolver problemas.
Aprenda a resolver problemas. Doa a quem doer. Se você errar, peça perdão a Deus, se conserta e volta aí novamente. Mas assim, queridos, algo que eu e a Samira, a gente sempre teve um comum acordo. Quando eu chamava atenção, ou quando eu passava do limite da disciplina, ela nunca me tirou a autoridade na frente das crianças. Quando eu chegava no quarto, ela já olhava, eu já conheço o olhar, né? Já conheço o olhar. Você exagerou hoje, hein? Falei, exagerei? Pegou pesado, hein? É. E aí? Tem que ir lá se consertar. Aí eu voltava, queridos, sem problema nenhum, ia lá, pedia perdão, falava, o papai exagerou um pouquinho, mas está errado ainda. Né? Mas assim, queridos, você tem que aprender, a mulher, ela não pode tirar a autoridade do pai. Não pode. A mulher, ela pode chamar a atenção, fala, chega no quarto, então só vocês dois, olha, pegou pesado. Porque se ela vê, se a criança vê você fazendo isso, a criança já sabe. Ela já sabe. E aí ela não respeita mais o pai. Perde o respeito. E, ponto 4, que é disciplinar o seu filho. Em Hebreus 12, 8, diz assim, mas se estáis sem orientação, da qual todos se têm tornado participantes, então, nós sois filhos legítimos, mas bastardos. Além do mais, tínhamos os nossos pais humanos, que nos educavam. E nós os respeitávamos. Olha que interessante esse versículo. Além do mais, tínhamos nossos pais o quê? Humanos, que nos educavam, e nós os respeitávamos. Quanto mais devemos toda a obediência ao Pai, no caso, Deus, para então vivermos. Então, queridos, nós temos que respeitar. Eduque o seu filho. Não o arrebente. Tem hora que dá vontade. Mas eduque, discipline. Esse versículo ele é muito bom, porque ele dá uma base para aquilo que eu entendo que é o mais importante como papel de pai, também a mãe dentro de casa, porque tem mães que nós entendemos que as mães estão criando os filhos sozinhas. Então, a gente entende, falta a figura do pai. Então, vai faltar sempre, mas você também pode ser um bom exemplo dentro de casa. Mas o que acontece? Esse versículo ele nos mostra que o quanto é importante ter um exemplo dentro de casa, o quanto é importante ter educação dentro de casa. E homens, eu quero falar uma coisa que é muito séria com vocês. A mulher, especificamente os seus filhos, mas a mulher, a filha mulher, aquele relacionamento que você tem com a sua filha, o relacionamento que você tem com a sua esposa, marido, aí é o homem, é o tipo de relacionamento que o seu cônjuge ou que os seus filhos vão ter com Deus. Se você não tem um bom relacionamento com o seu filho, se você é inconstante no seu relacionamento com a sua esposa ou no relacionamento com os seus filhos, a visão que os seus filhos e a sua esposa vão ter de Deus é de um Deus inconstante. Por quê? Porque tudo que nós temos, ele precisa de um comparativo daquilo que a gente conhece. Então, aquilo que nós olhamos para o espiritual, ele vai refletir naquilo que nós fazemos no nosso dia a dia. Então, o nosso comparativo é o quê? Da figura masculina, é do nosso pai. Então, se você não está tendo um bom papel, uma boa postura dentro da sua casa, não espere que, por mais que você fique ali lendo a palavra de Deus 3 horas por dia, orando 4, que você fique, se você não tiver uma boa postura dentro da sua casa, os seus filhos, eles vão sempre ter um olhar a respeito de Deus até eles serem curados, porque, claro que existe, Deus vem, Ele cura, Ele sara, mas os seus filhos eles vão ter muita dificuldade com o olhar a respeito de Deus. E aí você pode falar, isso é besteira. Depois converse com quem não teve pai ou quem teve dificuldade com o pai, e bate um papo com a pessoa e pergunta para ela se ela, em algum momento da vida dela com Deus, ela teve problema. Eu tenho certeza que ela vai falar que, em algum momento da vida dela com Deus, ela teve uma crise.
Por quê? Porque aquilo que a gente tem é o comparativo daquilo que a gente conhece. A nossa mente ela não consegue criar nada daquilo que ela nunca viu, daquilo que ela não conhece. Então, o papel, vocês entendam, homens, o papel importante que vocês têm dentro da casa de vocês. O papel do homem, no Antigo Testamento, fala que ele apresentava orações e sacrifícios a Deus pela família dele. O que os nossos homens têm feito hoje? Ah, minha mulher jejua, minha mulher ora. E você? Esse papel também é seu. Dentro da sua casa, seus filhos, a sua família, tem visto você orar? Tem visto você jejuar? Qual tem sido o relacionamento de vocês como cônjuge? Homem, você tem dado uma proteção para sua esposa? Ela olha para você e ela sabe que ela pode confiar em você? Ela sabe que você é o porto seguro dela? Se não, é porque você está falhando no seu caráter. E aí a gente pode ver nesse versículo que é justamente isso. Porque os pais, cadê? Porquanto... Cadê, Lu? Eu não enxergo. Aqui. Além do mais, tínhamos nossos pais humanos que nos educávamos, e nós os respeitávamos. Quanto mais nós quanto mais nós devemos toda obediência ao Pai. Está falando de Deus. Então, a gente entende o quê? Aí a gente entende realmente o comparativo. Uma criança que ela não tem disciplina dentro de casa, que ela não aprende limites, respeitar, uma pessoa ela vai crescer, primeiro que ela vai crescer um adulto insuportável. E aí, se você casou com uma pessoa que é um adulto insuportável, você precisa ensinar, você precisa estar junto, vocês precisam buscar ajuda. Por quê? Porque ou o casamento acaba, ou vocês vão ter sempre problema. Então, vocês precisam entender a importância de vocês. Está na hora dos homens saírem de trás das mulheres e tomar o lugar deles. Aí a gente bagunça, a gente fala, porque esses homens é tudo banana, e todo mundo ri, fala que a gente, falou que os homens são banana, eu não sou banana, porque eu sou macho. Mas, na hora de ser macho alfa, não é. Só bate no peito para mostrar que é homem, a hora que está irritadinho. Quem manda aqui sou eu. Quem vai... Mas, na hora de pagar o preço, de mostrar que você é exemplo de verdade, de mostrar que você ama, porque um pai, ele também demonstra que ele ama. Ele não faz. Na hora de corrigir o filho, a mãe faz. Aí, depois fala, eu não entendo por que essas crianças gostam mais da mãe. Sabe por quê? Porque a criança gosta de limite. Mas eu nunca vou corrigir meu filho. Então, seu filho nunca vai te amar, porque a Bíblia fala que o pai, ele corrige o filho que ama. Então, isso também é recíproco, o filho vai te amar. Porque ele entende que é correção, eu não estou falando de espancamento. Estou falando de correção, de você ensinar a palavra de Deus, de você ensinar com amor. Aí não acontece. E tanto criança gosta de limite, que às vezes a gente vê crianças dentro da igreja. Estou falando só exclusivamente hoje das crianças dentro da igreja. Eu não vou falar de crianças que a gente vê fora da igreja. Tem crianças que elas são insuportáveis. Sabe por quê? Porque elas não têm limite. Elas desrespeitam os pais e fazem os pais passar vergonha na frente de todo mundo e de qualquer um. E aí o povo fala, eu não sei o que você tem que criança gosta de você. O que eu tenho? Eu tenho limite. Eu amo criança. Para mim, criança tem que ser criança, tem que brincar, mas tem limite. Se uma criança é sem educação, eu vou chamar atenção. Mas não é seu filho, você chama atenção? Se está comigo, sim, tem limite. E não é por isso que você pode até ver alguma criança bicuda comigo. Mas depois você vê as crianças comigo de novo. Por quê? Porque criança gosta de saber qual que é o limite. Porque a criança se sente amada, porque ela se sente ensinada. Agora, uma criança que cresce largada, só ouvindo sim, ela tem um sentimento de rejeição enorme. Por quê? Eu posso fazer tudo o que eu quiser, ninguém nem liga para mim. É esse o sentimento. Como que você está criando o seu filho? Como alguém que não se importa com ele? Como que seu filho vai olhar para Deus? Com um Deus que não se importa? Porque daí você vê vários adolescentes
com crise, orando e falando, ai, eu acho que Deus ele não gosta de mim, porque eu oro, e nada acontece, porque Deus não fala comigo, Deus fala com o outro, mas comigo não. Então, Deus não gosta de mim. E aí você começa a conversar, você vai vendo, é uma pessoa que não tem limites. Aí esse sentimento de rejeição está dentro dela. Tem alguma coisa para falar? É muito interessante, queridos, porque assim, quando nós olhamos e quando nós vemos, você vê, é interessante porque as mulheres, vai ter chá da tarde, as mulheres estão aqui, só não vê se estiver trabalhando. Ah, vai ter isso daqui, as mulheres vão estar lá. Ah, vai ter uma vigília, a mulherada vai estar aqui. E os homens não vêm. Culto de mulheres, enche, não enche? Culto de homens, se a gente tivesse numa quinta-feira um culto de homens, você acha que encher? Agora chega para o homem e fala assim, nós vamos lá jogar futebol e comer churrasco depois na faixa. Até eu que não sei jogar estava lá. É uma realidade, queridos. Mas o que acontece? Nós homens, o que nós temos que entender? Nós temos que buscar a Deus. Nós somos sacerdotes de Deus dentro da nossa casa. Nós somos responsáveis pelos nossos filhos. Nós temos que buscar a Deus, nos encher de Deus, e como a Samira disse, nós temos que proteger a nossa esposa e nós temos que, consequentemente, proteger os nossos filhos. E muitas vezes a mulher tem protegido o homem e os filhos. Então está na hora de nós, homens, nos levantarmos em oração, né? Às vezes fala assim, pastor, você pode orar lá em casa? Queridos, eu não vejo problema nenhum, eu amo ir orar na casa das pessoas, pego o óleo, eu unto a casa inteira. Não tem problema. Mas deixa eu falar algo para você, homem, você é o responsável dentro da sua casa. Pega você o óleo, seja um macho alfa, se encha de Deus e fala, Satanás, aqui você não entra. Tá, e unge. Vai na outra porta e repreende. E queridos, Deus está te dando autoridade para isso. Agora basta você receber, pegar e fazer. E fazer. Então, amados, não é assim. Por isso que a Samira falou, o óbvio precisa ser dito. Aí você fala, a gente está falando sempre disso. Sabe por quê, queridos? Porque quando a gente não consegue ver uma mudança, Deus vai nos incomodando, vai falando. E vai falando conosco. Precisa mudar. Se você continua lendo, em Hebreus 12, 10, diz assim, porquanto os nossos pais nos disciplinavam por um espaço curto de tempo, da forma que melhor lhes parecia. Isso falando do quê? Do homem. Certo? Deus, entretanto, nos corrige para o nosso bem maior, a fim de que nós possamos participar plenamente da sua santidade. Queridos, Deus ele está nos corrigindo, Deus está nos alertando, Deus está falando conosco. Homem, tome uma postura de homem. Homem, seja o sacerdote da sua casa. Homem, seja o varão valoroso. E aí, queridos, o seu casamento vai ser uma benção. Sua mulher vai ser uma benção. O seu filho vai ser uma benção. E como a Samira disse, como os seus filhos têm olhado para Deus, não para você, mas para Deus. Será que é um Deus bom ou um Deus injusto, um Deus rude? Parece aquele homem, Deus quis fazer assim, né? Aí o filho vê, então a culpa é de Deus? Não, a culpa não é de Deus, a culpa é sua, que você não tomou sua posição, que você não fez o negócio acontecer e a situação mudar. Então, querido, seja exemplo dentro de casa, seja exemplo para os seus filhos. Amém? Existe uma canção, antes da Samira terminar, que ela vai engatar a quinta aqui de novo, que diz assim, o pai, ele reconhece a voz do filho, em meio à multidão. Queridos, se você fechar os seus olhos no meio da multidão, e você ouvir lá, pai, esse é meu filho, vou olhar para trás. Não vai olhar? Queridos, o pai ele reconhece a voz do filho. Muitas vezes você pode estar aqui dentro da igreja. Muitas vezes você pode falar, estou apanhando de lambada aqui, preciso melhorar muito.
Mas hoje Deus, Ele é seu pai. Você pode gritar para o pai. E Ele vai parar e vai olhar para você. Filho, vem cá que eu vou te ensinar. Filho, vem cá que eu vou te ajudar. O Tiago e a Tati trouxeram uma palavra muito interessante da Arca de Noé e mexe muito comigo ainda, né? Não tem leme. Deixa Deus te guiar. Você muitas vezes quer falar assim, é assim, assim, assado, não tenho que andar assim. Espera aí, queridos, ouve a voz de Deus. Ouve a voz de Deus, deixa Deus te guiar na situação, deixa Deus te guiar, quebra esse leme, fala, Deus me guia, eu preciso mudar, eu preciso melhorar minha atitude, preciso melhorar o meu relacionamento, preciso melhorar dentro de casa, preciso, você sabe o que você precisa, então é o tempo de você poder gritar pai, e falar assim, fala comigo. Muitas vezes você pode pegar e falar assim, poxa, mas como que eu vou ser uma referência de pai, como que eu vou ser uma referência de mulher, se eu não tive essa referência? Hoje eu entendo que muita coisa falha na minha vida, porque eu não tive essa referência, sabe, gente? Hoje você tem líderes que podem te ajudar a ser essa referência. O que precisa é você estar disposto. O que precisa é disposição. Porque hoje já tem muita gente que não entende a disciplina de Deus porque não foi disciplinado. E também não entende a direção de um líder, quando chega e pede ajuda, quer ouvir aquilo que, mas o líder não falou o que eu queria, fiquei chateado, vou sair da igreja, porque não sabe receber a disciplina. E Deus vai usar os seus líderes para disciplinar vocês, vai usar os seus pastores para disciplinar vocês, assim como usa também para disciplinar a gente. Mas aí você não sabe lidar com a disciplina. E aí, como você espera uma maturidade da sua esposa, dos seus filhos, das pessoas que estão ao seu redor, para lidar com disciplina? Se nem você está tendo sabedoria para lidar com a disciplina, ao sinal de qualquer disciplina, vou sair da igreja, esse líder não serve, vou trocar de liderança. Gente, Deus, Ele tem pressa. Os campos muita estão pressa, prontos. viu, querida? Olha o tempo como está. E o que acontece? A gente está aí nesse mimimi. E aí a gente que é responsável pela geração que está chegando, pela geração que está vindo de pastores, de líderes, de obreiros, de professores de ministério infantil, de levitas, o que a gente está ensinando para essa geração? É uma geração que, quando a gente fala qualquer coisa que magoa, se chega um adolescente aqui e fala assim, eu quero cantar, e a pessoa parece cantando uma, sei lá, a gralha. Cantando, e você fala com, olha, por que você não ora para você ter outro ministério? A pessoa sai chateada e sabe o que acontece? Ela não aceita. Aí ela chega em casa e vai chorar. E sabe o que os pais fazem? Vem aqui brigar com a gente. E aí sabe o que acontece? Assim como você muitas vezes nunca descobriu qual é o seu chamado, porque você está tentando viver a experiência de outra pessoa, porque você não sabe qual é o seu lugar, você está ensinando o seu filho que ele também não tem um lugar. E, às vezes, o seu filho, quando você faz esse tipo de coisa, que você vem brigar e fala, não, vai na escola brigar, você não está ensinando para o seu filho qual é o lugar dele. Você está tendo a mesma postura que o pai teve com o filho mais novo. É isso que você quer? Tá bom. Pode cantar. Vai cantar, e você canta tão lindo. Não, você tem que falar. A minha filha, ela ama cantar, mas eu sou dura com ela. Ela chega, ela começa a falar, ei, para tudo, porque você está desafinada. Ai, mãe, quantas vezes ela já não foi para o quarto chorando? Eu falei, isso, chora, se recompõe, aquece essa voz, faz exercício e faz direito. Porque se você quer fazer, você vai fazer direito. Aí fui lá, conversei, botei ela lá, Pamela, você é professora, vem cá, vai ensinar a menina, quanto que é? Que a menina quer cantar. Vê se ela tem dom. Se ela não tiver, já me avisa que eu vou fazer essa menina fazer outra coisa, porque ela tem que descobrir qual que é o lugar dela. E como pais que conhecem o seu lugar, como pais que sabem qual é o seu lugar, a gente tem que deixar claro para o nosso filho qual é o lugar deles. E o lugar deles não é o nosso. Vocês conseguem entender isso?
Porque se a gente não deixa claro também para eles, ele vai achar o quê? Que o lugar dele é trabalhando no campo, onde eu deixei de estar. E, de repente, o lugar dele não era lá trabalhando no campo. Mas ele ficou lá por quê? Porque era o que o pai fazia. Porque ele estava perdido, ele não sabia qual era o lugar dele. Nunca foi falado que ele tinha opções além daquilo. Então, não é porque nós fizemos parte do louvor que os nossos filhos são obrigados a fazer parte do louvor. Eles estão hoje no louvor porque eles oraram, buscaram se aperfeiçoar, buscaram aula e falaram, é isso que nós temos no coração. Não porque a gente impôs, mas a gente é duro. A gente ensina. Você quer? Vai pagar o preço. Então, você tem que ensinar para o seu filho saber o lugar dele, você tem que incentivar, você tem que deixar ele, e você tem que ser realista. Aí está lá, a criança tem 2 pés esquerdos, e aí a mãe fala, ai, que lindo, dançando. Não, não é lindo. Mas você tem que ter jeito, tem que falar, e se você fizer outra coisa? Tem tanta coisa dentro da igreja, olha, você ensina tão bem. Aí pega o adolescente e fala, olha, você ensina tão bem. Você já pensou em fazer parte de outro ministério? Então, nós, como pais, a gente não pode enfiar a goela abaixo também dos nossos filhos aquilo que a gente acha ou aquilo que a gente foi frustrado. Ai, porque eu quero dançar, eu vou obrigar minha filha a dançar. Não, ela não gosta. Eu coloquei a Sara no balé quando ela era pequena e eu pegava ela na aula de street dance. E era isso. E ela não gostava. Ok, tirei. Antes dela chegar onde ela queria, ela passou por várias coisas. Fez aula de instrumento, fez aula de nada, fez aula de canto, fez aula de tudo, até ela descobriu o que ela queria. Então, dentro da igreja, a gente também tem que ser incentivador dos nossos filhos. Não só lá no mundo. E lá no mundo também. Não é porque eu estudei letras que minha filha vai ter que estudar letras. Não, ela está se descobrindo ainda. Ai, mas ela já tem 20 anos. Tem 20 anos e ainda não sabe tomar decisão, porque um jovem só aprende a tomar decisão depois dos 24 anos de idade. Antes disso, deixa ele testar, dá apoio, ele tem que saber que ele tem um porto seguro. Então, vocês têm que ser esse tipo de pai. E hoje eu quero convidar a você, pai, e a você, mãe, ou a você, homem, e você, mulher, a tomar uma postura, a sair daqui não como uma palavra, mas uma palavra, mas ter uma postura, decidir mudar a postura. E... Não, cadê o grupo de louvor? Pode subir. Não, não vai subir, não. Não, não vai subir, não, não vai subir, gente, tudo voltes. Tudo voltes. E dentro... Deixa só algo assim para poder encerrar. Eu apontei assim, o Strack está lá atrás, né? Não quer que eu fale? Vou falar então. Um dia o Strack chegou, né, o Gabriel, ele chegou e falou assim, não, eu quero fazer parte do louvor, eu quero cantar. Eu falei, você quer cantar? Tá bom, a gente tinha uma audição, e aí ele chegou lá para cantar, Amados. Eu olhei para aquele adolescente e falei assim, cara, você pode fazer qualquer coisa, menos cantar. Né? E eu sempre fui um líder duro, assim, né? E eu fui muito duro com ele, eu lembro da minha dura, né? Eu cheguei para ele e falei, cara, você não serve para cantar, vai procurar outra coisa para você fazer na igreja. Mas você não vai cantar. Queridos, na hora ele chorou, ficou bravo, ficou meio revoltado comigo, mas hoje é um dos melhores baixistas que nós temos. É ou não é, filho? Foi duro aquela vez, não foi? Mas, ó, é dupla honra sobre a sua vida agora. Porque você ouviu a palavra de uma pessoa e aceitou a disciplina. Então, essa parte, queridos, e eu agradeço a Deus que ele está aqui, né? Senão eu estava tocando baixo aqui, não quero mais não. Então, que seja ele, é a nova geração, é a geração futura. Sabe, querido, muitas vezes a Mira falou, a gente fala não, às vezes para a pessoa, o pai vem falar com a gente. Porque minha filha... Tá bom. E quando falava comigo, eu falava, não canta, não vai cantar. Não, desculpa, faz aula, depois de um tempo você volta, a gente vê. Ou não vai dançar, ou não vai fazer, peraí, tem que estudar. E aí o que acontece? O filho fica nessa e não consegue prosperar na vida. Amados, eu não tive pai assim, presente. 13 anos, 12 anos, se não me engano, acho que meu pai foi embora.
de casa, vinha de final de semana. Quem sabe quem foi meu pai? Né? Foi o tio Gal, foi o pastor Vilela. Na época, que eram os meus tios lá na igreja. Tio de escolinha, né, a gente chamava, né? Chamava de tio, não chamava de pastor. Aí chegava, tinha um problema, eles que nos ajudavam, eles que nos disciplinavam, eles que ensinavam um caminho. Mas por quê? Eu corria para eles. Os nossos adolescentes não correm para nós, estão correndo para o mundo. Já parou para pensar? São muito raros, é raro os adolescentes e jovens que chegam para nós e falam assim, eu estou com um problema nessa área, eu preciso de ajuda. O que mudou de lá para cá? O que mudou de lá para cá? É isso que nós temos que começar a prestar atenção. O que mudou de lá para cá? E minha mãe, queridos, a bicha na linha. Fazia coisa errada, né? Já puxar. Falava alto, pá, na cara, assim, sem dó. Ela está assistindo a live e vou apanhar depois de novo. Ah, Jesus. Mas assim, queridos, existia uma disciplina. E assim, graças a Deus, fui crescendo e Deus formou um caráter em mim. Mesmo casado depois, demorei para aprender. E fui apanhando da pior maneira. Por isso que eu falei que Deus, aquilo que que o pai e a mãe não ensinam, a vida vai ensinar. E a vida ensinando é pior. Então, queridos, salve seu filho. Ensina. Ensina. Amém? Na verdade, eu quero fazer um convite, na verdade, para a igreja num todo, mesmo que você não seja pai, não seja mãe, independente se você não é pai e mãe, você é homem e mulher. E eu quero fazer um convite nessa noite para a gente se posicionar. Mas não só para a gente se posicionar e falar, ok, estou me posicionando. Não, se posicionar de verdade. A gente vai começar dia 1º, a gente vai fazer um voto como família, a gente vai fazer um voto, a gente sempre faz, e a gente vai fazer um voto em comum como família. E eu convido vocês a fazerem isso. E, além do voto, eu convido vocês a, pelo menos uma vez na semana, jejuarem. Sabe, não deixem de jejuar. Vocês têm que jejuar pela sua casa. Vocês têm que fazer um voto por vocês, pela sua casa, pela sua família. Vocês precisam de um jejum. Para que eu vou fazer jejum? Para Deus falar com vocês. Porque não adianta vocês virem culto após culto, ouvir palavra após palavra, e não deixar Deus trabalhar na vida de vocês. E nós estamos passando por tempos de muita luta. E aí, o que acontece? Ah, mas está tão tranquilo. Se está tranquilo, é porque o diabo não está se importando com você, então eu ficaria preocupado. Mais um motivo para você fazer jejum. Jejue, ore junto com a sua família. Ai, mas eu não tenho tempo. Pega 10 minutinhos antes de dormir. Ora junto. Começa a mudar o ambiente. Nós vamos ter um acampamento agora de inverno. Vai ser uma bênção. O poder de Deus, ele vai vir de uma maneira que vai abalar as nossas estruturas. Estejam preparados para isso. Estejam preparados para isso, para ouvir a voz de Deus. Mas eu tenho que esperar até o acampamento para isso acontecer? Não, amados. Busque a presença de Deus. Né? Eu já vou conversar com o Rafa, nós vamos marcar 24 horas de adoração antes do acampamento. Nós vamos fazer vigília aqui toda sexta-feira. Então, a partir da próxima sexta-feira, não amanhã, da próxima sexta-feira, nós vamos fazer uma vigília das 8 às 10 aqui na igreja. Até o acampamento. Nós vamos buscar a presença de Deus, queridos. Se você quer ser cheio da presença de Deus, nós vamos estar aqui. Eu vou me comprometer de estar toda sexta-feira, das 8 horas da noite, das 8 até as 10. Para nós falar assim, eu não tenho tempo de buscar a Deus, acabou sua desculpa agora. Nós vamos ir buscar a Deus, se encher da presença dEle, porque Deus vai falar aos nossos corações. Amanhã? Amanhã, o Wake, acho que amanhã, o Wake já vai se reunir. Amanhã o Wake já vai se reunir aqui. 8h30? Queridos, amanhã já tem, ó. E aí, os adolescentes vão estar à frente. Aí eu falo para você, você vai ficar vacilando em casa, assistindo qualquer coisa lá? Já cola aí, mano. Já cola aí. Já cola aí, para ouvir a palavra de Deus, buscar a Deus. Eu falar, não, é só para falar com os adolescentes, queridos, traz seu filho para estar junto aqui. Vamos ouvir, vamos buscar a Deus, vem se prostrar diante da palavra de Deus, vem ouvir a palavra de Deus. Queridos,
Venha ser cheio da presença de Deus, porque Deus ele vai falar aos nossos corações. Amém? Vamos ficar de pé? Vamos orar. Queridos, eu convido você a fechar os seus olhos agora. Nós vamos ouvir essa canção e aí nós vamos estar orando. Que você pegue aí na mão da sua esposa. Eu estou solteiro hoje, queridos. Feche seus olhos e fala: Deus, fala com ela lá em casa, porque ela deve estar assistindo. Se você está aqui, com certeza ela está assistindo. Libera a canção, hein, Rafa? Que você possa ouvir essa canção e possa falar ao seu coração. Amém, Jesus. Nós te agradecemos por mais esta noite, te agradecemos pela tua presença em nosso meio. Aqueles que estão em casa, Senhor Jesus, agora assistindo essa transmissão, pedimos, Senhor Deus, que o Senhor esteja a fortalecer a cada pai, a cada família. Deus, que dê entendimento, que dê maturidade, que libera a tua unção agora ali sobre a casa de cada um, Senhor Jesus, e que cada dia mais nós possamos crescer debaixo de graça e sabedoria. A nós, homens, derrama, Senhor Jesus, o teu entendimento, derrama da tua unção, Pai, que nós possamos ser sacerdote do nosso lar agora, em nome de Jesus, Pai. Cada um que está em casa agora está sendo abençoado e cheio da graça e do poder de Deus.